No vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um tema comum a muitos brasileiros que se chama casa mal assombrada. Elas existem? Por acaso demônios podem possuir casas, lares, residências, mausoléus? É verdade que demônios podem se esconder num fogão, numa geladeira, numa boneca ou num objeto qualquer? Isso tomou conta do imaginário cristão e evangélico. Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo que quando chegou a uma residência, sentiu a presença do diabo e descobriu que ele estava escondido atrás de um urso de pelúcia, mandando os demônios, e por conseguinte, ir embora assim que a descoberta foi feita. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a você que a possessão demoníaca é uma experiência que eu já lidei inúmeras vezes, né? Eu já lidei várias vezes com pessoas que foram ou que estavam possuídas por demônios, por indivíduos, por homens e por mulheres que de forma malpérvida, maligna, eram possuídas por entidades do inferno. Então, para mim, vale a pena eu explicar isso, ou ressaltar que a possessão não é algo que eu ouvi falar ou que eu li somente, mas é algo que eu lidei inúmeras vezes no meu ministério pastoral. Isto posto esclarecido, deixa eu voltar ao tema da casa mal assombrada. Nas Escrituras nós não encontramos absolutamente nada que diga que fogão, que geladeira, que imóveis ou móveis podem ser possuídos por demônios. O que as Escrituras nos mostram é que pessoas são possuídas por demônios. E nos traz o relato de animais, no caso dos porcos da cidade de Gadara, que foram possuídos momentaneamente por uma legião de demônios. Mas você não vai ver na Bíblia absolutamente nada que referende isso, ou que afirme que você precisa expulsar os demônios que estão alojados no fogão, na geladeira, na televisão, na máquina de lavar, ou num boneco ou numa boneca qualquer. Isso é misticismo, isso é fruto de uma percepção absolutamente equivocada de alguém que acredita, por exemplo, na existência de fantasmas. Eu já vi pessoas, até mesmo crentes, dizendo o seguinte: não, existem fantasmas naquela casa, né? São pessoas que morreram e que continuaram aqui assombrando a vida de quem quer que seja. Ora, não existe isso, porque as Escrituras também são absolutamente claras em afirmar que o homem cabe morrer uma só vez. Quando o homem morre, ele vai à presença do Deus Todo-Poderoso, e ele vai à presença do Deus Todo-Poderoso a fim de receber e de entrar no gozo do Senhor por causa dos méritos de Cristo que o justificou, ou vai para a presença de ira, onde o Senhor traz sobre o pecador, juízo lançando no inferno. Não existe essa coisa de almas ficarem vagando, almas ficarem agindo ou operando, assustando, seja lá o que for. Mas também vamos combinar uma coisa, né? Afirmar, né, de que existem lugares que são tomados, ou regiões, ou casas, ou apartamentos que tem um fenômeno poltergeist, e que aquilo que acontece ali é porque há gerações e gerações os demônios estão ali e precisam quebrar tudo que é cadeia, tudo que é grilhão, e expulsar o demônio que estava alojado naquele quadro. Eu já vi uma pessoa dizendo o seguinte: não, joga esse quadro fora, porque aqui é o lugar onde os demônios costumam descansar, costumam habitar. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: não, joga os discos de vinil que você tem fora, porque esses discos têm pacto com o cão, com o camulhão, com o capeta. Você não sabe, mas Deus me revelou, dizem alguns. Há alguns demônios que estão alojados nesses discos, e se você os colocar para rodar ao contrário, você vai ver coisas terríveis. A capacidade dos crentes de confabularem doutrinas em cima de misticismo e de experiências estapafúrdias é impressionante. Nós não somos dirigidos e nem tampouco regulados pela experiência. Nós somos conduzidos e dirigidos pela santa palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus nega a existência de demônios? De forma nenhuma. A palavra de Deus diz que
o adversário de nossas almas, ele tem um intuito de opor-se contra os filhos de Deus, a Bíblia diz que ele é o nosso adversário, Satanás o vosso adversário. As Escrituras dizem que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. Jesus lidou com inúmeras situações de possessão demoníaca. Os apóstolos também lidaram. E nós vamos lidar. Há situações, às vezes, que a gente vai ver que são pessoas que estão escravizadas a Satanás e que foram possuídas. E a estas nós oramos e repreendemos a ação do diabo no nome de Jesus, e os demônios vão embora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Mas existe uma diferença muito grande de demônios possuírem casas. Existe uma diferença muito grande de demônios possuírem bonecas, de demônios possuírem objetos, e de que demônios transformam a casa de alguém em um tipo de a mansão ou mausoléu assombrado, a lá filme de terror, onde os indivíduos são apavorados, vivem a vida apavorados com medo da ação diabólica e com a ação maligna. Olhemos para as Escrituras, olhemos para a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Satanás é o nosso adversário? Sim, lidemos com ele com a autoridade do nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome. E aqueles inimigos ou os adversários de nossa alma, os demônios, se submeterão ao nome de Jesus. Mas vamos combinar uma coisa? Não dá para a gente ficar criando fábulas ou conceitos ou ideias de que demônios estão alojados na casa e que eles só vão sair se de repente depositar um pouco do óleo ungido de Israel naquele lugar, ou fazer algum tipo de mandinga gospel, porque isso não tem nada a ver com as Escrituras. Nossa autoridade contra Satanás está no nome que está acima de todo nome, e o seu nome é Jesus Cristo.